agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé. Nós estamos no dia 4 de maio de 2009, é uma segunda-feira. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, nesta manhã nós estaremos aí dando prosseguimento, continuando a nossa caminhada dentro do Apocalipse. Você sabe que nós demos aí uma segurada, que está saindo muito rápido e nem todo mundo está acompanhando aquele ritmo de CDs ali, de mensagem, então nós demos uma segurada aí, mas hoje nós temos mais aí, Apocalipse capítulo 10, a partir do versículo 1, tema da nossa mensagem justamente Apocalipse 10, e o título, Estudo do Apocalipse, parte 19. Estudo do Apocalipse, parte 19, Apocalipse capítulo de número 10, a partir do versículo 1, que diz assim: E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e, sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela os 7 trovões, os 7 trovões falaram, que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu. Até aqui por enquanto, em nome de Jesus. Bem, nessa manhã nós queremos aí continuar o estudo do Apocalipse, a compreensão do Apocalipse. Você verifica no capítulo de número 10, que João, ele tem uma nova visão, ele tem mais uma renovação de visão, de partes. Você sabe que o livro do Apocalipse, ele é de difícil compreensão, e aqui, se você não lembra, vou chamar a atenção, no capítulo de número 9, nós tivemos o término da 6ª trombeta, isso mesmo, foi o término da 6ª trombeta. Então, até chegar à 7ª trombeta, você tem um espaço do capítulo 10, do versículo 1, até o capítulo 11, versículo de número 14. Isso é um parêntese, é um intervalo, é um interlúdio, é um espaço de tempo entre a 6ª e a 7ª trombeta. É semelhante ao que aconteceu lá no capítulo de número 7. Não sei se você lembra, quem está acompanhando deve lembrar. Ali, entre o 6º e o 7º selo, houve um espaço de tempo, um interlúdio, e nesse interlúdio, Deus, ele marcou e separou os seus escolhidos na terra. Você lembra disso? Que fazem parte da totalidade do povo de Deus. E aqui é bem semelhante. Entre a 6ª e a 7ª trombeta, abre-se um parênteses, abre-se um espaço, um interlúdio, e justamente nesse período você tem a descrição que você viu aqui comigo e vai ver mais, de João tendo justamente o que? Ali o livro aparecendo, esse livrinho que foi trazido, será trazido por um anjo que vem do céu. Então nós entendemos que esse período aqui, e você já deve ter percebido, quando desce um livro, e esse livro geralmente tem a ver com a palavra de Deus, é a palavra de Deus, isso mostra, querido, que durante o período da grande tribulação, a pregação da palavra, ela vai ser ativa, ao contrário do que alguns pensam, mas isso aí é ditado, vai passando de um para o outro, e a pessoa não vem averiguar. Você tem que averiguar na Bíblia tudo aquilo que é dito. Por isso que tem no nosso meio muitos ditados populares, evangélicos, gospel, mas a maioria sem fundamento, porque um falou para o outro falou para o outro, e a pessoa escuta aquilo ali e vai repetindo, mas não sabe. Mas o certo é, nesse período, aqui você tem o desenvolvimento das trombetas, as trombetas são juízos de Deus,
No meio desse juízo de Deus, ali exatamente, quando tem uma trava entre a sexta e a sétima trombeta, mostra que Deus ainda estará dando oportunidade. Por que isso? Porque desde o início até o término da humanidade, sempre existirá sobre a face da terra pessoas que temem a Deus e pessoas que não temem a Deus. Se você verifica o final do 9, com tudo que estará acontecendo na terra, existirão pessoas que não darão ouvidos a Deus, não abandonarão os seus homicídios, suas feitiçarias, suas prostituições, suas ladroices, são os seus roubos, porque essas pessoas, mesmo elas vendo a Deus, querido, elas não se convertem a Deus. E isso foi no passado, isso é hoje, será para sempre, até a consumação dos séculos. Mas Deus, que é misericordioso, Ele mostra que Ele envia a sua palavra. Então, no meio das tribulações, no meio da grande tribulação, entre a sexta e a sétima trombeta, Deus enviará mais uma vez a sua palavra. Deus enviará as duas testemunhas para o seu povo. Deus fará com que a palavra de Deus seja pregada, querido, nessa manhã. De repente você fala, eu não estou entendendo mais nada. Deus, será que não está vendo o meu sofrimento? Sim, Ele vê o teu sofrimento, querido. O livro do Apocalipse é um livro para te dar certeza, te dar segurança, te dar conforto. Você deve entender que no meio da tua tribulação, de repente você fala assim, a minha vida só falta agora a sétima trombeta. A minha vida é só uma desgraça atrás da outra. É uma trombeta atrás da outra. Calma, fique tranquilo. Deus não vai destruir você, Deus não vai destruir a tua casa, pelo contrário, Deus sabe o seu limite e Ele vai enviar o socorro na hora certa para você. No momento certo, Deus vai mandar o seu socorro, porque isso aqui é prova de que Deus nunca abandona os seus, ainda que em meio em grande tribulação, ainda que falhando com Ele, porque nessa época a grande maioria nunca prestou atenção em Deus, mas vai começar a prestar atenção em Deus. Deus enviará a sua palavra, como nessa manhã Ele envia uma palavra para o seu coração e diz para você não temer, porque Ele está no controle de tudo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A sétima trombeta não vai tocar na terra, enquanto Deus não fizer toda a pregação para todo aquele. E assim vai ser contigo também. Não vai tocar nada enquanto Deus não resgatar essa pessoa aí que você está orando, o seu filho, o seu esposo, quem sabe, não importa. Crê em Deus e prosperareis, porque Ele faz sempre, realiza sempre a verdade. Tema Apocalipse 10, título Estudo Apocalipse, parte 19. Em primeiro lugar, nós queremos pegar o versículo 1. Em primeiro lugar, você pode marcar aí. Um anjo forte, ou melhor, outro anjo forte, desce do céu. Quando você fala anjo, o Apocalipse é cheio de anjos, né? Ministério angelical aqui corre solto, porque os anjos são mensageiros de Deus, são enviados de Deus. Então esse anjo, que é um outro anjo, vamos ler aqui no versículo 10, versículo 1 do capítulo 10, ele aparece a João, ó. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Vamos entender isso aqui. Quando você pega o versículo 1, esse anjo, olha só, ele representa a Trindade, sabia? Ele representa o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Porque se você pegar aqui, fala assim, esse anjo forte desce do céu, o céu é a habitação do Senhor, vestido de uma nuvem. Por que vestido? Esse vestido de uma nuvem quer dizer que ele está representando a nuvem. E a nuvem, você deve lembrar, é símbolo justamente da presença de Deus. Lembra quando Deus apareceu sobre o Monte Sinai, quando Deus entrou no templo? Essa nuvem simboliza justamente o que? A glória de Deus, a presença de Deus. E diz mais aqui, ó, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o quê? O arco celeste. O arco celeste, você deve lembrar no capítulo 4, é o arco que fica atrás do trono de Deus.
O mesmo arco que ele pegou e colocou um símbolo desse arco nas nuvens com a aliança que ele fez com Noé, certo? Então, quando você vê o arco nas nuvens, aí você vai ter tanto a nuvem quanto o arco, são símbolos da eternidade, correto? Isso manifesta o Espírito de Deus. Isso mostra que Deus ele tem uma ligação do céu com a terra, e o arco mostra essa aliança existente que Deus colocou nas nuvens. E diz mais, e o seu rosto era como o sol. Sabe o que significa o sol? Dentro de Bíblia, dentro de escatologia, dentro de profecia, o sol simboliza a expressão máxima de Deus, do Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. Por quê? O sol, no seu resplandecer, é justamente a força máxima. Ninguém pode ver o rosto de Deus, como ninguém também pode encarar o sol a olho nu. Por quê? Você não vai conseguir. Então o sol aqui simboliza Deus, porque o próprio Cristo lá atrás, você viu que ele vinha como o sol, ou seja, como Deus, que ele representa a Deus. Mas nesse contexto aqui, você tem uma visão do Espírito Santo, através da nuvem, do arco. Você tem uma visão do sol, porque o sol foi feito para iluminar a terra, e é isso que ele faz, e o sol simboliza o próprio Deus, que é o nosso sol maior. E diz mais, e os seus pés como colunas de fogo. Aí já parte para Jesus, porque quando você fala os pés como colunas de fogo, você volta lá no início do Apocalipse, você vai ver, essas colunas significam fundamento, firmamento, e não somente firmamento, mas colunas de fogo, ou seja, o fogo é porque Jesus prova a todos. Ele prova a todos. Isso quer dizer que na totalidade, esse anjo não é Jesus, como alguns dizem, mas se Jesus fosse anjo, teria um problema sério. Jesus não é anjo, Jesus é Deus. Então, na verdade, esse anjo, ele aparece descendo dos céus como grande representante, porque ele simboliza o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E ele justamente desce para trazer essa palavra que vem de Deus para o homem, como sempre ele trouxe e ele sempre trará. E nesta hora também, você aí na sua casa, nesta manhã de segunda-feira, talvez desanimado, talvez triste, você fala, poxa, que coisa bonita essa palavra. Mas ela não é só bonita para ficar aqui não, querido. Querida, nessa manhã, Deus está mandando esse recado para você, para que você se levante dessa crise, para que você se levante dessa tristeza. Não foi porque ontem falaram a besteira para você, não foi porque ontem jogaram você para baixo, não foi por isso e nem por aquilo. Não é por nada que você vai perder o seu ânimo. Sabe por quê? Porque esse mesmo Deus aqui, de Apocalipse 10:1, é o mesmo que está na tua vida. Ele é o mesmo que estará te levantando nessa manhã, assim como a nuvem e o arco celeste, que é o Espírito de Deus, assim como o sol, que é o próprio Deus, e assim como as colunas de fogo, que são a manifestação de Cristo. Nesta manhã, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo te levantam, te tomam pela mão direita, e eles enviam o anjo agora para você, para que você entenda que no meio da crise, Deus sempre manda uma palavra para nos levantar. Levanta-te nesta manhã, coloque-te de pé, porque falarei contigo, diz o Senhor Criador dos céus e da terra. Tema Apocalipse 10. Título: Estudo do Apocalipse, parte 19. Vamos em frente. Segundo lugar, versículos 2 e 3. Segundo lugar, o anjo tem um livrinho. Olha só. O anjo tem um livrinho. Que livrinho é esse? Vamos ler. Vamos ler. 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Veja, o livro não está fechado. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Vamos lá. O anjo, ele tem um livrinho, então dá a entender que é algo reduzido. Não é o livro lá do capítulo 5, não tem nada a ver. Ali é o livro da humanidade, não tem nada a ver. Esse livrinho te mostra o quê? Uma mensagem, olha só, uma mensagem reduzida, uma mensagem miniatura. Essa mensagem vem caracterizada, você vai ver, pelos trovões,
que a gente fala mais na frente. Então essa mensagem miniatura mostra juízos durante a grande tribulação, tá? Esse livrinho traz mais alguma coisa, traz uma revelação, mas a princípio, como o livrinho é palavra e palavra é uma mensagem de Deus, mostra que durante a grande tribulação, Deus ele vai enviar sempre a direção para o seu povo. Eu não quero estar aqui na grande tribulação. Tomara que você não esteja também, mas para isso nós devemos fazer a vontade de Deus. Tem gente que não entende isso, cara. Nós devemos cumprir a vontade de Deus e evitarmos fazer aquilo que aborrece ao Todo-Poderoso. Mas para aí, que a aula aqui não é de doutrina, não tem nada a ver com isso. O negócio aqui é a trombeta, que é o Apocalipse. Vamos lá. Então, antes que venha a 7ª trombeta, você automaticamente tem um juízo, mas tem uma mensagem para o povo. Como eu disse que eu não quero ficar e você também não, então essa mensagem vem para aqueles que vão se converter e se converterão durante a grande tribulação. Então, na verdade, você vê que o anjo desce e ele fica com os pés o quê? Sobre o mar e sobre a terra. Isso significa a totalidade do mundo. Todo mundo, quando se fala céus e terra, aonde existe ser vivente, vai ter conhecimento da palavra de Deus. E um outro sentido, quando você pega mar e terra, dá o sentido tanto do sentido político como o sentido religioso, porque está ligado ao capítulo 13, ao poder da besta que vai surgir do mar e a besta que vai surgir da terra. Mas é outro papo, empurra a besta e deixa ela de lado aí, até o momento é a hora dela. Mas vamos entender, então esse anjo, ele desce trazendo o livrinho. Esse livrinho é a mensagem. Sempre a mensagem de Deus é boa, é agradável e é perfeita para os que temem a Deus. Então, naquele momento, nesse contexto, ele vai descer. E aqui diz claramente, ó, você viu aqui comigo, ó, e clamou com grande voz, havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então, quando você percebe no versículo 3, olha só, o anjo desce, pé na terra, pé no mar, com um livrinho na mão, e ele clama com grande voz, ele dá um grito. Esse grito simboliza o próprio Deus enviando a mensagem, consegue entender? E diz que ele brama como o leão, né? Brama, né? Quando brama o leão. Por que isso? Porque leão é símbolo de rei, e aqui quem está bramando é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, querido. Esse anjo, ele simboliza a presença de Deus. Quando ele abre a boca e ele brama, ele está falando como o leão que dá aquele urro no meio da selva e todos os animais têm medo, porque ali se trata do rei das selvas. E diz que, havendo ele clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Os 7 trovões simbolizam a plenitude da voz de Deus, porque trovão é o equivalente à voz do Todo-Poderoso. E o 7 é o número da perfeição divina. Com outras palavras, nesse período, o anjo desce, pés sobre a terra, pés sobre o mar, e ele tem o livro na mão, e ele abre a boca, e ele tem uma voz como voz de leão, ou melhor, ele está justamente representando o leão. Sabe quem é o leão dos leões, querido? O leão dos leões é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. É ele que mostra que tem controle sobre todo o planeta Terra, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, porque nesse contexto, os 7 trovões simbolizam a voz de Deus ecoando sobre toda a terra, como nesta hora, a voz de Deus ecoa na sua casa, para mostrar para você que o Deus Todo-Poderoso, ele tem domínio sobre todas as coisas desse mundo, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e como o leão todo-poderoso, ele abre a boca nessa manhã para botar todo o mal, todo o demônio para sair e para correr da tua casa e da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tema Apocalipse 10, título Estudo do Apocalipse, parte 19, terceiro lugar, versículos 4 e 5. Em terceiro lugar, as vozes dos 7 trovões. Você fala, mas trovão não fala? Claro que não fala. Trovão aqui significa a voz do Todo-Poderoso. Aqui você vai ver uma divisão simbólica. Quando você pega as 7 trombetas, sabe que está na sexta, tem um intervalo para chegar na sétima.
Perfeito? Então as trombetas significam eventos em escala maior, tá? Quando você pega trovões mostra para você juízos de Deus em escala menor, ou seja, são fatos. Consegue entender isso? Trombetas são eventos maiores. Trovões são fatos reduzidos, mas também simbolizam o juízo de Deus, porque o trovão é a voz de Deus. O trovão é a voz de Deus, diz aqui no versículo 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. Por que isso, querido? Quando fala selar, é fechar e guardar. Lembra de Daniel? Deus falou: Daniel, sela, fecha esse livro, porque vai acontecer daqui a muitos dias, a muitos tempos, né? Na consumação dos tempos. Aqui não. Falou: João, não sela não, hein? Não fecha não. O que significa, querido? Significa que isso irá acontecer imediatamente dentro daquele contexto. Isso vai acontecer rápido, não vai ser nada para ser guardado, engavetado, escrito, não. Aqui diz que durante a grande tribulação, os fatos menores, os trovões de Deus cairão sobre a terra, para que haja juízo sobre todos aqueles que abandonaram a Deus. Lembre-se do capítulo 9, versículo 20 e 21. Aqui se cumprirão sobre o mundo fases negras, fases justamente que Deus enviará para que o homem sem Deus, ele venha a sofrer. Versículo 5, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu. Sabe o que significa? Que até o anjo, quando vem trazer e cumprir o seu juízo, e cumprir a sua missão, até o próprio anjo, ele olha para os céus e levanta a mão. Sabe por quê? Com uma mão ele segura o livro, e com a outra mão ele dá glórias a Deus. E é isso que você e eu, nós devemos fazer nessa manhã. De repente você olha e fala: meu Deus, quanta coisa ruim vai acontecer, com certeza, mas para mim e para você, saiba, com a mão direita você levante aos céus, mas com a mão esquerda continue segurando esse livro que está na tua mão agora, se é que ele está, porque o crente não vive de palavras vazias, o crente não anda pela cabeça de ninguém, o crente tem que andar pela palavra de Deus, porque por esse motivo muitos têm entrado pelo cano, muitos têm se desviados, porque justamente dão ouvidos ao homem, dão ouvidos a palavras vazias, a palavras que não têm fundamento. Mas saiba, Jesus disse que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é semelhante ao homem que fundou a sua casa sobre a rocha. Mas se você não fundamenta a sua casa nessa palavra, a sua casa cai, como de muitos caem hora ou outra, e cai, levanta, porque não conhecem o profundo do ser que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nesta manhã, faça isso, assim como o anjo, com uma mão segure a sua Bíblia e com a outra levante para os céus e dê graças a Deus, porque Deus te revela a cada dia a verdade para que você não venha a perecer. E é isso que esse anjo fez: segurou numa mão e com a outra levantou aos céus e deu graças a Deus, porque o livro ele fica na mão esquerda e na direita é a mão que glorifica a Deus nessa manhã, para que você tenha qualidade de vida cristã. Não fique desesperado. Tudo tem uma solução, tudo tem uma saída, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será, hoje, sempre, eternamente. Amém. Graças a Deus.